da palavra, nosso tempo de ministração da palavra aqui. Ele não é um tempo de qualquer jeito, ele não é um tempo de aleatório, ele não é um tempo em que as coisas são feitas aqui de maneira apenas inspiracional, não. A igreja é um lugar de formação. A igreja é um lugar de formação, diga formação. A igreja, não sei se Luzerne pode relatar aqui, eu não pedi a ele para fazer isso, mas como quem sabe faz ao vivo, e ele sabe fazer ao vivo, né? Ele me relatou uma coisa que ele ouviu de um neurologista nesse fim de semana passado, acerca das Blue Zones. Você consegue explicar aqui as Blue Zones para o pessoal? Ele vai explicar aqui algo técnico, e ele, ao terminar aquele seminário, ele vai dizer o que foi aquilo que ele participou, uma imersão, sei lá o que foi. Eu sei que depois que ele concluiu, ele tirou a lição espiritual assim sobre nós aqui. Eu achei fantástico. E aí ele vai explicar isso aqui. Preste atenção, que é alguma coisa do campo da medicina que ele vai fazer uma aplicação. Boa noite. Esse Blue Zones foi um livro, um trabalho feito por um atleta norte-americano, e ele saiu visitando várias regiões do mundo com alto índice de centenários. Então, qual o segredo dessas pessoas viverem mais e melhor do que em outros, que a média do mundo? E essas Blue Zones, então, são cidades e regiões onde uma porcentagem significativa da população chega a mais de 100 anos com lucidez, de forma ativa e tal. E ele saiu nas diversas culturas, né? Uma cidade no Japão, chamada Okinawa, uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade na Costa Rica, na Itália. E aí ele saiu, passou um tempo em cada cidade dessa, analisando justamente os motivos, né? Porque está até disponível no Netflix, é bem interessante. E, obviamente, questões de alimentação, questões de atividade física, ele desmitifica um pouquinho essas questões dessas fórmulas, esses suplementos, né? Aquela questão da academia. Óbvio que a gente que, às vezes, precisa fazer academia, mas lá as pessoas não faziam academia, as pessoas cultivavam, as cidades eram acidentadas, então a atividade física era natural, né? Pessoas ativas. E, fazendo alusão a isso que Niles falou, é que em alguns lugares era justamente essa vida mais ativa das pessoas. Em outros lugares, ele percebeu que era o relacionamento entre as pessoas. Então, as pessoas tinham amizades, as pessoas celebravam, né? As pessoas estavam juntas, né? Em outros locais, as pessoas tinham propósito de vida, que em japonês chama ikigai, né? A questão do propósito, né? O propósito de vida. Então, pessoas que tinham o objetivo de ajudar pessoas, né? De transformar a vida de pessoas. Então, propósito de vida. Então, e aí eu conversando com o Niles, eu falei, poxa, a gente aqui vive essa vida relacional, né? A gente vive essa vida relacional entre a gente tem um propósito, ou alguns propósitos, que nós realizamos em conjunto, em comunidade. A gente está melhorando a questão da alimentação também, né, Niles? A questão da atividade física, a gente vê que isso já está sendo feito. Quem sabe feira vai ser uma Blue Zones iniciada aqui pela videira, né? De pessoas centenárias, realmente longevas. Então é isso, para se ter uma vida feliz, uma vida, né, uma vida plena, uma vida, né, com alegria, né? Tudo isso leva a essa questão da... Você estava fazendo na hora do seminário, foi o quê? Foi um congresso? Foi o que isso aí? Não, foi um curso, né, de medicina integrativa. Medicina integrativa. Né, medicina de qualidade de vida e tal. E aí o camarada lá, que era um neurologista, ele relatou esse trabalho, né, que foi feito por tipo estudo de caso, né? Isso, ele saiu relatando qual é o segredo da longevidade. E quando você ouvia, você estava fazendo seus links, suas ligações com a sua própria vitalidade? Quando eu vi, eu tinha assistido antes. Eu tinha assistido antes, e aí eu fiz essas correlações com o que a gente vive aqui hoje, né? Que a gente tem esses relacionamentos saudáveis, a gente tem uma meta, a gente tem um propósito, a gente tem meta no bom sentido, mas a gente tem um propósito, né, de vida. Então, isso contribui para uma vida saudável, uma vida plena, uma vida abundante. Perfeito. Né? Obrigado. Foi de surpresa, mas... Tá vendo? Você pode pegar?
Eu disse a ele aqui em off, tá vendo que tu pode pregar? Ele pode pregar. Meus queridos, por que eu pedi para ele fazer isso? Porque a igreja é um lugar de formação. E eu coloquei aqui o sejam discípulos e façam discípulos. Eu vou te mostrar tecnicamente isso hoje. Você não está conseguindo enxergar direito, mas consegue ver que é uma letra meio maluca. Um negócio meio difuso. Ali é o grego, tá? Ali é o grego do Novo Testamento, de Mateus 28, 18 a 20. E eu vou ler o verso 20 em grego para você. Na verdade, eu vou fazer uma correlação para não ficar simplesmente lendo o grego. Ali você tem algumas palavras, e eu coloquei do lado, ensinando-os a guardar, que essa é a parte do verso 20. Então, em português, ali está escrito, ensinando-os a guardar tudo que vos ordenei, e esse que estou convosco todos os dias, até o fim da presente era. Amém. Observe bem que, quando você vai para a outra passagem, a passagem em grego, você tem aquilo que, se você um dia alguém lhe perguntar, você já sabe o que é aquilo. Aquilo se chama interlinear. O que é o interlinear grego? Você tem o texto em grego, o texto majoritário ou o texto receptus. Normalmente a gente prefere o texto majoritário. E você tem esse texto majoritário, kai, outos, iu, kai, to, io. Aí tem as expressões em grego. E embaixo de cada expressão, você tem a tradução literal no português. Então é assim que você usa um interlinear. Mas, o verso 20, aí é o que importa aqui agora. A primeira palavrinha, observe bem, primeira palavrinha ali, didascontes, está falando num gerúndio, que é o verso 20, que fala ensinando. Portanto, Jesus não disse, vai ensine. Não, ele diz, vocês vão ensinando. Então, ensinando é um gerúndio. Aí, outros, aí vem terem. Então, didascontes, outros terem. Ali é aquela palavra terem. O que é, portanto, a palavra terem? E é isso que eu quero, de forma simples, mostrar para você. Que Jesus, ele não mandou a gente fazer cultos, não estou dizendo que é proibido, nem pecado, nem nada, mas vá raciocinando. Ele não mandou eu fazer um culto para eu ficar pregando para você e eu cumprir a grande comissão. Não é esse o evangelho. Aí você vai na rua, fala para a pessoa e cumpriu a grande comissão. Não é isso que Jesus falou. Não sei se você já reparou que tem uma pessoa no Feiraguai não, na Rua de Aurora não, aquela rua Calçadão, Salles Barbosa. Diz que tem um rapaz, que eu não sei o nome dele, é um crente, é um magrinho, que tem na internet bastante vídeo dele, né? Ele fala bem assim, né? Pastor Moisés, pronto, Pastor Moisés. Aquilo ali não é bíblico. Ele simplesmente fica lá gritando. Aquilo é coisa do Antigo Testamento, talvez de um João Batista do Antigo Testamento. Porque aquilo não é o Evangelho. Porque a Bíblia diz que Jesus não fazia aquilo em Mateus 12. Nas ruas não gritará e não alçará sua voz. Jesus não fazia isso. Aceite-me, eu sou o Messias. Isso não existe para Jesus. Jesus era o homem da mesa, do partir do pão. Então aquilo ali é esdrúxulo e não representa o cristianismo, nem representa Jesus, nem me representa, nem eu quero aquilo na minha vida. Se algum, desculpa vou falar metaforicamente, se algum discípulo da videira for aquele jeito lá, a gente manda internar. Graças a Deus que nós temos amizade com alguns psiquiatras de Feira de Santana e a gente indica ele, vai lá. Porque aquilo não é evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque ele está simplesmente falando e cumpriu a grande comissão. Isso não é grande comissão. A palavra é didascontes, que é ensinando, ou seja, ensinando a quê? Ensinando o quê? O terel, que é a segunda palavra em vermelho. Tomar conta de. Então vamos lá, vamos pensar assim. Noeli está aqui. Jonatas não está bem de saúde, falou hoje que não podia vir e tal. Ele está com as duas crianças, ele está tomando conta das duas crianças. Então, eu sou o pastor e eu vou ensinar Jonatas a tomar conta das duas crianças. Eu estou cumprindo minha grande comissão, ensinando Jonatas a tomar conta de observar, atentar cuidadosamente. Então, eu estou ensinando Jonatas terem aos seus filhos. Então, eu vou vivendo ensinando as pessoas a praticarem.
Portanto, o que Jesus mandou fazer quando disse façam discípulos, ele disse, o que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas a levar a sério o que Jesus disse. É isso que é no grego, por isso que eu estou usando o gerúndio, não é ensine, não senhor, é ensinando a levar a sério, é ensinando a fazer as coisas direito. Por isso que boa parte, quem estava aqui no seminário dos casais, viu que tudo aqui era para ensinar a praticar alguma verdade. Eu sei que alguém aqui saiu queimado por causa do negócio de um carro, um Onix preto, né? Aí alguém do Onix preto, quem é que tem um Onix preto aqui? Tem alguém aqui? Eu sei que tem alguém aqui que tem um Onix preto. Chamaram Júlio e Natalícia de velhinho, de bem velhinho, né? Teve vários episódios assim, mas tudo isso tem por finalidade o quê? Ensinar a praticar. Então observe que é diferente. Não é ensinar o Salmo 23, ensinar o Salmo 91. É ensinar a guardar o que Jesus mandou. Então, isto dito, nós temos como definição de um discípulo, você vai ler só a parte amarela. Um discípulo é alguém convocado. Também é alguém. Também é alguém. Também é alguém que. E também é alguém com missão. Só passando 5 textos apenas sobre alguém chamado. Será que é alguém chamado o discípulo? Bom, em Mateus 9:9, Jesus passando adiante viu ali ao sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você está vendo vários visitantes virem aqui. Domingo passado preguei, várias pessoas vieram. Esse aqui é um testemunho de uma pessoa que alguém convidou aqui, nunca tinha vindo na videira, aí chegou aqui, o casal, veio à frente os dois chorando e tal, e aí falou assim, rapaz, que palavra, o pastor aqui não alisa não, tal, não sei o quê. Não importa se o pastor alisa, se conta piada, se está de paletó, se está de sapato, tênis, não sei o quê, nada disso. O que importa é se ela ouviu o chamado, se ela veio à frente por causa de um chamado. Se ele não ouviu o chamado, pode dizer que aqui é feio, que é bonito, que tem muito vento, que é muito frio, pode falar o que for, que a banda é boa, não serve para nada. Não faz diferença nenhuma achar nada. Se disser que o pastor é maravilhoso ou o pastor é ruim, para mim não está dizendo nada. Não vim aqui para receber elogio de ninguém, e nem crítica. Ela entrou aqui, a pessoa entrou aqui para receber um chamado, e não é meu. Eu estou pregando e a pessoa recebe o chamado. Então, o discípulo é aquele que recebe um chamado e sabe que Deus chamou. A segunda coisa, você pode ler essa frase? Alguém que é crente não é discípulo. Diabo é crente. Tiago capítulo 2 está escrito assim, crês tu em Deus, fazes bem, os demônios creem e até tremem. O que é o senhorio de Cristo? Jesus mesmo disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Eu vou mostrar para você uma palavra grega que tem ali, você vai entender o que é digo. Jesus, ele não pede, ele manda. Todos são obrigados a obedecê-lo? Todos os que têm ele como Senhor. Eu, por exemplo, eu sou obrigado. Mas rapaz, Deus lhe obriga. Por quê? Porque comprou minha vida. E você fica mal? Não, eu adoro fazer isso. Eu adoro obedecê-lo. O único jeito de eu ser feliz é obedecê-lo. Simples assim. Mas uma pessoa que não tem a Jesus como Senhor não entende essa frase. Eu explico, dou risada, falo em grego, falo em inglês, em hebraico, e não adianta. A pessoa não tem Jesus como Senhor, eu falo uma coisa, a pessoa não entende. Não adianta. Então, alguém que tem Jesus como Senhor, tudo que tem na Bíblia para você, ou é ordem, ou é papel. Ou é ordem ou é papel. Se for papel, tanto faz o Alcorão quanto a Bíblia. Não, a Bíblia é melhor, porque você um dia vai se converter. A terceira coisa, é alguém consciente do seu chamado. Por que consciente do seu chamado e tem um chamado? Tem diferença? Tem por causa desse versículo. Jesus um dia vai provar o seu chamado. Eu queria que você lesse para mim João 6, 67, 68. Pode ler para mim? Então disse Jesus aos 12, vai lá. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro. O camarada está tão consciente que Jesus faz um teste com ele. Você sabe para onde é? Pá, e joga você no esparro.
Hoje a discussão no grupo foi muito legal, no grupo de pastores, não foi, Lucas? Você viu lá? Barba, irmãos, que coisa tremenda. Vamos discutir a barba dos irmãos. É bizarro. Bizarro, discutir a barba. E aquela discussão de barba, se pode ou se não pode, se é ou se não é, isso é chamado de Deus. Meu Deus do céu. Se eu não tiver barba, irmãos, tem coisas que são ridículas, mas quando Jesus pede a você uma coisa que tem preço, aí você tem consciência do seu chamado. Porque ele não vai pedir isso, barba, vestido, essas besteiras. Ele vai pedir a você e ele vai fazer um teste com o seu chamado. Ande com a vida santa. Alguém discutiu lá sobre academia hoje. Deve ir para a academia? A minha resposta foi bem simples. Eu não sabia que pastor não era gente. Pastor é gente. Ele não faz exercício, não é? Aí alguém falou, não, mas a academia não é um lugar muito bom. Aí um pastor respondeu, então é o melhor lugar para o pastor estar para ganhar pessoas para Jesus. Glória a Deus que alguém tem essa noção, né? É o lugar certo. Então, o que eu quero dizer? O meu chamado é onde eu estou. O meu chamado é o chamado certo. Eu tenho consciência do meu chamado onde eu estou. Não só fui chamado, mas eu tenho consciência. Também alguém que renova o seu chamado. Quer ver? Dia 19 nós temos nossa festa Ágape. Então a gente encerra ali a atividade formal, formativa, instrutiva, direcionada. Mas no dia 26 é uma terça-feira. E por que não reúne a gente vai se reunir. Irmãos, já tem movimentos aqui na Videira para o Réveillon. Já tem movimento para o Réveillon. Já tem previsto piscina, já tem previsto churrascos para o Réveillon. Não sei que eu vou comer carne meia-noite. Pode ver, né? Pergunta a Luzerne se cabe na Blue Zone comer carne meia-noite, né? Beleza, tomando Tadalafila, pode tudo, né? Então a gente tá andando. Beleza, mas você renova o seu chamado quando você decide obedecer por sua própria conta. Você tem consciência? Então renove ele. E como você faz isso? João 13, verso 14. Lê para mim esse texto. Vos lavei os pés. Então você decide, nesse tempo, encontrar os irmãos. Ir para o cinema. Essa época que lança um bocado de filme no cinema. Se bem que a maioria dos filmes é tudo imprestável, né? Mas de repente são uns filmes bons. Como a gente sempre faz, né, Fernando? Quando chega o final do ano, eu e Fernando assistimos a Senhor dos Anéis 1, 2, 3, versão estendida. A gente tem que assistir, porque ali tem umas ideias assim, bem... Ou então o Kung Fu Panda também tem que assistir, eu e ela. Eu chamo ela para assistir, ela me chama para assistir, e a gente renova nosso chamado um para o outro, né? Mas, alguém com missão. E aqui eu encerro essa parte de versículos para falar uma coisa importante. É alguém com missão. Olha aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha aqui, a palavra ordenado. Enetei lamen, que é mandar que seja feito. Quando Jesus diz que Alfredo vai ensinar Júlio César, ele vai ensinar. Então, ele está ensinando Júlio César a observar com cuidado, com critério. O quê? A receita do remédio? Não. O quê? O que Jesus deu ordem. Deu ordem. Jesus não pediu. Mas nem todo mundo vai levar como ordem. Vai achar que é optativo. Uma coisa simples, congregar. Congregar é uma ordem, a Bíblia diz, Hebreus 10, 23, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não, hoje eu não vou não, porque eu estou com dor de cabeça. Não venha. Tu já não obedece mesmo. Jesus não é Senhor mesmo, faz diferença nenhuma. Porque você vai ter que fazer uma conversão sobre o senhorio de Cristo para depois congregar. Congregar sem entender que o Senhor é Jesus Cristo, o Senhor, é a mesma coisa que nada. É virar um religioso, um católico. O que interessa é que esse processo de formar discípulos exige que você seja um discípulo. Então, neste tempo em que você vai ficar afastado de um programa formal, o que você vai fazer? Como é que vai ficar seu devocional? Não, eu vou tirar férias de Jesus, porque, todo dia ler Bíblia e sabe? Beleza. Tu já pensou um negócio desse? Não faz isso. Eu tiro férias de Fernanda quando? Tu tira férias de Simé quando, Lucas? E nem quer. Você viu que Cláudio falou que Vanessa comanda. Como foi que comanda? Ele falou, hein?
A dona, ajudadora e dona. Ele falou isso, né? Vocês ouviram. Então, ele vai tirar férias dela quando? E ele vai... não existe isso. De Jesus eu vou tirar férias? Não. Então, é justamente na hora em que eu fecho com essa frase que eu falei várias vezes aqui nos últimos estudos. Eu queria que você lesse isso aqui, porque a gente vai terminar com algo muito importante. Vamos ler juntos. Nós estamos aqui sob os cuidados de Deus e pelo tempo de Deus. De novo, estamos aqui o que significa dizer que quando a gente tem tempo para dar atenção a familiares religiosos, não crentes, ateus, familiares, você estará sob ordem de Deus, viu? Você estará sob a ordem de Deus. Você estará sob os cuidados de Deus. E você estará sob o treinamento de Deus. Como você vai lidar com um ambiente cheio de álcool? Como é que você vai lidar? Agora, meu amigo, te vira. Você ficou um ano aprendendo. Um ano sendo formado. Agora te vire. Eu não lembro o que Nires falou. Vai assistir a macro, vire de noite assistindo a macro. Mas não vai resolver, porque não é informação, é formação. Não é memória, é o que eu sou, não é o que eu lembro, é o que eu sou. Por isso o processo não é informativo, é formativo. Agora eu vou me portar corretamente. Tem algum problema eu tomar o cerveja? Não, o problema não é isso, não. O problema é que eu não vou dar bandeira para ninguém. Não vou dar bandeira para ninguém, eu vou dar meu testemunho vale mais que tudo. Então eu estou atento. Eu sei me portar na hora que a bagunça está feita. Pastor Lucas, o senhor pode orar? Aí uma parte da turma... não respeita o pedido de orar. Lucas vai ter que se virar sozinho, né? E bem que tem facilidade, porque é a família cristã, né? Pastor e tal. Mas vamos chamar Cristóvão para orar no meio de um bocado de gente. Como é que faz? Quem que respeita Cristóvão? Uma parte, outra parte não. Faz o quê? Já vá pensando o que tu vai fazer. Já vá pensando. Que tu está sob treinamento de Deus. Tu já sabe que isso vai acontecer. Percebe? Onde é que Carlos vai passar Natal? Vai passar Natal onde? Feira ou Curitiba? E o que vai acontecer em Curitiba? Não sei. Ele se prepare, porque ele está sob o treinamento de Deus, sob o cuidado de Deus, sob a ordem de Deus. Então é isso que a gente tem que entender. Nós não vamos viver nada diferente do que nós já estamos vivendo, a nossa vida normal, para Deus como discípulo. Amém? E nisso, eu termino essa noite dizendo para vocês que a gente falou que desejava muito, propôs que algumas pessoas dispusessem suas vidas ao Senhor, e a gente assim tem feito. Apresentei na última quinta-feira os líderes e honrei esses líderes. São pessoas, o que é honra? Honra é reconhecer Deus. Honra é reconhecer Deus. Você honra as pessoas, reconhece Deus nas pessoas, que pode ser uma pessoa que não seja daqui, pode não ser líder, mas a gente honra. E quinta-feira eu honrei essas pessoas, elas merecem essa honra. Essas pessoas se dispõem, estão disponíveis a ajudar, aconselhar, ministrar, se preparam, passam tempos lendo livros, se capacitando para dar um conselho bom para você. Ninguém brinca. Quando um líder não sabe orientar, ele pergunta. É sempre assim. Nires, o que eu falo? Fala assim. Fernanda, o que eu digo? Diga assim. Aí ela vai, ela volta e dá sequência na conversa. Por quê? Porque está todo mundo crescendo. Esses líderes também são sob treinamento de Deus. Os discípulos também. Está todo mundo na mesma formação. E uma das formações é dizer, eis-me aqui. É dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Exatamente como você viu. Ensinando-as a guardar. Ou seja, alguém diz, eu quero ser um discípulo. Indo, ou ide, façam discípulos de todas as nações. Então, uma família disse sim. Nós tivemos o cuidado de telefonar para o Carliston antes, perguntei, depois pedi para o Wellington ligar, aí o Wellington ligou, isso foi uma conversa demorada. 1 hora, depois ele, mais não sei quanto tempo, depois o presbitério hoje sentou, ouviu, eu estive também na casa, e nós, com todo cuidado, nós estamos dando hoje o start oficial, e a gente vai fazer uma oração, o presbitério vai vir aqui,
do envio para Novo Paraíso. Olha só como são as coisas. Quando nós tínhamos que alugar a casa de Dene, eu fui lá e Antônio falou, aluga. Nós subimos no prédio, tinha 2 apartamentos. Aí eu virei para o Wellington e falou, fecha os 2. Aquele que você viu lá, da ex-ovelha de Matheus Oliveira. Eu falei, fecha os 2. Aí um ficou com o Dene e o outro fica para quê? Aí eu falei, não sei. Deus vai mandar alguém. Se não ficar para ninguém, a gente bota as coisas lá dentro e um dia quem quiser dormir, tem lugar para dormir. Já está alugado, irmãos. E não tinha missionário. Deus é interessante, né? Queria chamar aqui Beto, Edmari e Alexandre e Felipe, né? Vou chamar essa família aqui. Queridos, é interessante porque no final da conversa, Cláudio falou assim, rapaz, quando as coisas não têm preço, elas também não têm valor. E a gente levantou isso na conversa do presbitério. Ele falou, quem não tem preço não tem valor. E aí a gente perguntou o que era. Por exemplo, Beto está com dificuldade de ser demitido na empresa, irmãos. Ele pediu demissão, pediu que o demitam, mas a empresa não consegue achar um motivo para demiti-lo, porque ele nunca faltou trabalhando uma vez na vida, nunca deu um atestado uma vez na vida, e não tem uma diretoria que diga, como é que eu vou demitir o cara por qual motivo? Né? Para ele poder tirar o fundo de garantia, tal, aquelas coisas todas da demissão desse modo feita, né? Bom, nós estamos com um problema. Quer dizer, nós não estamos com um problema. Quem está com problema é Deus. Como Deus não tem problema, Deus só tem solução. Então, está tudo resolvido. Mas, nós marcamos uma data para a missão do dia 1º de janeiro. Né? Essa data é uma data de referência, 1º de janeiro. Ou seja, pode ser dia 5, pode ser dia 15, pode ser dia 8, pode ser dia 9. Pode ser que na primeira celebração, que é dia 7, a gente já faça a despedida deles. Pode ser que no dia 8, depois da celebração, pegue o caminhão de mudança e siga. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero chamar a Ezequiel 37 aqui para cima. Toda essa conexão, venha para aqui agora. A conexão venha para aqui, seus líderes venham para aqui. E a gente vai entregar para vocês essa linda missão de abençoar, coordenar, a dar as mãos e conduzir esse processo de envio junto com eles. E a gente vai fazer isso. Ano passado nós fizemos a mesma coisa com Ramon e Zenanda. A mesma coisa com Ramon e Zenanda. Só que dessa vez essa família vai estar se deslocando para lá. Jonatas, Deus te abençoe. Então, nós vamos orar, e eu queria, assim, apresentar a igreja. Como é que a igreja se sente? A igreja pode aplaudir ao Senhor, se concorda. Já perguntamos a eles qual é a tarefa, qual é a ideia, qual é o sentido. Eles têm muita clareza. O que eles vão fazer lá é pegar pessoas que têm testemunho, que moram aqui, levar para lá e plantar para que eles deem testemunho lá. Eles estão dando testemunho aqui? Então eles vão para lá, dar testemunho lá. Ou seja, cristãos verdadeiros aqui, então vão para lá. É possível que Deus leve mais alguns daqui para lá? Tomara que leve, tomara. Aí você está repreendido. Não adianta repreender se você é discípulo de Jesus. Você tem que dizer, eis-me aqui. Porque se tu repreender, está repreendendo o próprio Senhor da sua vida? Não existe isso. Sim, Senhor, eis-me aqui, faça o que tu quiseres. Esse é o chamado. Ela, quando se converteu, converteu-se em Rondônia. Você não sabia disso? Ela é de Rondônia. Quando se converteu, desde sempre, ela segue ao Senhor e querendo ir para a obra missionária. Várias vezes a gente dizia a ela, você vai para missões, vai para missões. Ela, eu vou para missões, eu vou para missões. Várias vezes. Aí, é interessante que na primeira reunião que nós tivemos da videira, que não era nem videira, era videira? Não era nem videira, não sei, 2000 e sei lá quanto, está ela na foto. Eu achei ela na foto. Então, assim, está vendo, Cimer? Estava junto contigo na foto, não está vendo? Glória a Deus. Mas eu queria que a gente ficasse em pé agora, a gente vai orar, chamar o presbitério aqui, e nós queremos colocar diante do Senhor esta tarefa, esta missão. Eu vou pedir que Lucas faça essa oração, a igreja vai estender as mãos,
E claro que hoje não é uma despedida, nós vamos orar nesse momento, abençoando a vida deles. É claro que eles têm geladeira, tem cama, tem tudo, né? Só vai tirar daqui e funcionar lá, né? Não vai. Mas algumas necessidades que vão surgir, a igreja vai chegar junto, como sempre chega, e a gente vai repartir com eles e vai estar junto. E a igreja também tem esse desafio. Mas, irmão, como é que pode consertar o piso e enviar missionário? Vai se acostumando que Jesus atira em tudo que é frente. Tá vendo? É casal, é jovem, tudo funciona ao mesmo tempo. E Jesus tem anjo para tudo que é coisa, Espírito Santo para tudo que é área. E Deus vai operar do mesmo jeito. Lucas vai orar e nós vamos colocar as mãos sobre eles. E a igreja vai estender as mãos em direção aqui à frente. Aleluia! Senhor, que momento lindo é esse, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, por essa família que está se ofertando, que está, Senhor, entendendo o chamado do Senhor para a vida deles. E estão, Senhor, indo com uma missão, indo numa direção que o Senhor está dando. Nós queremos abençoar eles agora com toda a sorte de bênçãos, Senhor Jesus. Que as portas se abram, Senhor, na empresa onde Beto trabalha, Senhor, para que essa demissão ocorra e ele saia com honra dessa empresa. Senhor Jesus, nós oramos por Edmar, e Senhor, que tem, Senhor, sentido na pele agora, Senhor, a entrega, e ela está, Senhor, fazendo isso com dor, mas feliz, porque é o Senhor que está fazendo, Senhor, que está chamando ela, Senhor, e essa convicção não é de hoje, Pai, é de muito tempo. É de muito tempo. Nós te louvamos por isso, meu Pai, e pedimos, Deus, que todas as provisões, Senhor, que precisam agora, venham do céu, Pai, e surpreendam essa família, em nome de Jesus. Que as portas do céu se abram sobre eles, e eles recebam muito mais do que estão pensando e pedindo. Espírito Santo de Deus, abra as comportas dos céus sobre essa família, e que eles sejam, Senhor, fogo do Senhor naquele lugar, Senhor, novo paraíso. Que eles abençoem as vidas que se aproximarem deles, que a casa que eles vão morar seja uma casa cheia de amor, cheia de paz, cheia de esperança, porque Jesus habitará com eles naquele lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Jesus.